Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui, irmãos. Irmãos, em 1991, o Iraque invadiu o pequeno país do Golfo Pérsico, por nome Kuwait, rico em petróleo, levando os Estados Unidos a declarar guerra ao Iraque em defesa daquele país. A imprensa do mundo inteiro divulgou o potencial bélico de cada país. Os americanos possuíam mísseis de longo alcance e de alta precisão, mísseis Patriot e Tomahawks, que podiam ser lançados de porta-aviões em alto mar. Esses mísseis tinham capacidade de acertar o alvo milimetricamente, além de poderem derrubar os mísseis do inimigo. O Iraque, por sua vez, tinha armas obsoletas, de tecnologia ultrapassada. Possuía mísseis Scud, que era de fabricação soviética, eram lançados a todo momento contra Israel, em retaliação aos americanos. Também tinha milhares de tanques de guerra e helicópteros. O inimigo era conhecido, bem como suas armas. A vitória viria posteriormente para quem possuía as melhores armas e a melhor estratégia. Aquela era uma guerra entre humanos, entre a carne e o sangue, diferente da guerra que nós cristãos enfrentamos diariamente, que é contra o inimigo de nossas almas. Dessa forma, precisamos identificar o nosso inimigo e que armas vamos usar. Eu darei o tema dessa mensagem, estamos em guerra, quais as armas que estamos usando? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer diariamente, porque muitas vezes nós estamos alheios que se trata de uma guerra que nós cristãos enfrentamos. Agora a gente tem que ter uma percepção seguinte, que na verdade nós estamos invadindo o reino do inimigo, não é o contrário. Muitas vezes os cristãos, eles ficam acuados no sentido de que é o diabo que está afugentando eles, e não é assim. Na verdade, somos nós que estamos invadindo o reino do inimigo e libertando pessoas das garras do diabo. Agora, nós não podemos jamais ignorar os ardis de Satanás. É por isso que Paulo, nesse texto aqui, e não só nesse texto, mas em boa parte dos escritos dele, ele fala que nós travamos guerra. Fala para Timóteo, fala aqui para a igreja aos Efésios, e fala em outros momentos, na carta aos Coríntios também ele fala que nós travamos uma guerra contra o inimigo. Porque, na verdade, no momento em que nós avançamos,
logicamente, nós não vamos ser ingênuos a achar que o diabo vai ficar quieto na dele e deixando ser vencido. Mas a gente sabe que Jesus já venceu essa batalha por nós. A gente tem que entender isso, que a batalha foi vencida por Jesus. Então está aí o segredo para nós cristãos. Tomar posse dessas armas espirituais do Senhor e avançar no reino de Deus, libertar pessoas das garras do inimigo. Essa é a nossa tarefa como cristãos. E não de ficar afugentado numa visão individualista, achando que Deus só está olhando para a pessoa numa visão de teologia ultrapassada, mas a gente tem que ter visão do reino e visão de igreja, de povo de Deus, que está libertando pessoas das garras do inimigo. Essa é a nossa visão enquanto cristãos. Pois bem, irmãos, então a gente aqui falou que precisaria identificar o inimigo. Aqui em Efésios 6:12, que a gente acabou de ler, fica bem claro quem é o inimigo, né? Ele diz assim: são os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. A gente vê aí que há uma espécie de hierarquia do mal aqui. Essa hierarquia do mal, ela existe de fato. Existem demônios e demônios nessa hierarquia do mal, para tentar nos barrar nessa nossa empreitada de avançar com o reino de Deus. Olha, Jesus, num certo momento, falou o seguinte: olha, há demônios que só se expulsam com jejum e oração. Aí a gente vê claramente que tem tipo de demônio que são muito mais poderosos que outros demônios, que a gente precisa de orar e jejuar. Então, Jesus estava esclarecendo para nós qual a forma que nós vamos vencer o inimigo passo a passo, nessa nossa empreitada contra Satanás. Nós estamos preparados para o ataque do inimigo? A gente está avançando. Será que a gente está indo despercebidamente, avançando e não observando que o inimigo pode nos atacar? Será que ele não vai nos atacar? Logicamente que vai. A gente vê no esporte, pessoal aí que gosta de futebol, o time de futebol que avança demais, ele leva gol. Ou não é assim? Ele fica muito, vamos dizer assim, altivo e acaba levando gol. A gente viu recentemente qual foi o time aí, Chelsea e o Barcelona. Foi um vexame para o Barcelona, que era um grande time de futebol. Levou 4-0, não foi 4-1? 7-1 em 2 jogos. Por quê? A estratégia não tinha a defesa. Então, a nossa estratégia tem que ter defesa. Tem que ter defesa como no time de futebol. Então, Satanás certamente vai atacar, vai armar cilada. A gente tem que ficar firme contra essas ciladas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ou seja, o dia mau vai vir. E aí, nós vamos nos preparar ou devemos estar preparados para o ataque, uma vez que nós estamos avançando, libertando pessoas do reino do inimigo? Nós temos que estar preparados para esses ataques do inimigo. Muitas vezes, muitos cristãos, muitos de nós, muitas vezes sucumbem no meio do caminho, porque ignora essas questões espirituais do reino. O ponto muito importante que eu acho é esse aqui, ó: usamos o poder de Deus ou o poder humano? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Versículo 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Poder de Deus. Versículo 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou sangue e carne. Ou seja, não é contra o ser humano. Aqui eu vejo onde é que mora o perigo. Muitas vezes nós
pegamos certas ideologias cristãs, religiosas, que achamos que estamos usando o poder de Deus. E, na verdade, estamos usando o poder humano. Basta a gente ver, a gente começa a combater certos movimentos, religiosos ou não, e a gente acha que está defendendo o reino de Deus. Você não vê por aí? Aí a gente mede força humana com força humana, e aí faz movimento de crente para lá e para cá, e diz, olha, estamos combatendo. Nós estamos combatendo, estamos fazendo o trabalho do reino de Deus. Aí Jesus mandou fazer isso. Aí os irmãos, é mesmo, vamos lá, vamos combater, é isso mesmo. E a gente se engana, porque na verdade isso aí é um poder humano e não um poder de Deus. A gente, infelizmente, isso tem acontecido muito aqui no Brasil e no mundo inteiro. A gente via uma precaução muito grande do apóstolo Paulo de não entrar nessas ideologias, muitas vezes legítimas para os cristãos, muitas vezes legítimas para nós cristãos. Vou citar um exemplo aqui para os irmãos, que está na Bíblia Sagrada. O exemplo de Filemão e Onésimo. Qual era o maior mal da época de Jesus? A escravidão. Mas a gente não vê nem Jesus e nem Paulo entrando nesse caminho de defender as pessoas contra a escravidão. Mas por que a escravidão era tão ruim? A escravidão é tão ruim, como não é? É ruim. E era um mal terrível. Eu diria que até hoje, que existe trabalho escravo, é a pior coisa que existe para a humanidade. É a questão da escravidão. Só que Jesus sabia que, na estratégia, ele ia libertar as pessoas de outra forma. Se ele entrasse por este caminho, se Paulo entrasse por este caminho, ele ia perder muitos donos de escravo como servo de Deus. Como a questão do racismo, como a questão de outras coisas que se fala por aí. Então, o que Jesus queria, o que Paulo queria, é libertar o ser humano, a sua alma, o seu espírito. E a partir daí a gente viu que a escravidão acabou. E foi obra do cristianismo, ou não foi? Claro que foi obra do cristianismo. Então a gente tem que ter muito cuidado em achar que está usando o poder de Deus, e na verdade é poder humano. É triste, mas é a realidade. Olha, mais uma vez, Paulo, em 2 Coríntios 10, 3 e 4, vamos abrir, fala sobre essa questão da luta, que nós tratamos aqui em Efésios 6. 10, 3 e 4, diz, porque, embora andando na carne, ou seja, sendo um homem, sendo carnal, sendo um ser humano, não militamos segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas. Sofisma você pode dizer hoje como as ideologias erradas, porque o sofisma era uma ideologia da Grécia, as ideias filosóficas do Império Grego que permeavam naquela época do apóstolo Paulo. Então tinha-se de tudo, mas Paulo não se deixava por nada daquilo, porque ele queria pregar Jesus. Ora, se a gente sabe ver o exemplo lá, que quando Paulo andou lá em Atenas, e tinha um monte de templos para vários deuses, Paulo não falou nenhum deles, não mencionou nenhum deles, mas viu lá o Deus desconhecido, aí ele disse, esse é o que eu prego, esse aqui, vamos para cá, vamos falar de Jesus. E, em vez de a gente ficar falando de religião A, de religião B, C ou D, a gente tem que falar de Jesus para as pessoas. Falar de Jesus. A gente não pode pregar o evangelho falando mal de religião, a gente tem que falar de Jesus. Uma hora as pessoas, o Espírito Santo, agindo no coração das pessoas, libertam elas. Libertam elas. Nossa missão é Jesus, pregar Ele e Ele crucificado, como Paulo falou, a obra da cruz. E a gente se desapegar dessas ideologias que só servem para escravizar nós cristãos. Muito crente escravo de ideologias erradas, achando que está combatendo Satanás,
e, na verdade, não está. De alguma forma, ele está ajudando. Eu lembro aqui, me parece que era Irlanda, que tinha lá 2 grupos, protestantes e católicos, que tinha uma época do ano que um não podia passar na rua do outro, que um matava o outro, um achando que estava defendendo os interesses de Deus. É uma ideologia totalmente errada, pensar assim. Recentemente, eu vi, e tinha um seriado na televisão, na TV a cabo, que o nome era Sobrenatural. Quem lembra desse seriado aí, que já assistiu? Sobrenatural, né? Aí eu assisti algumas vezes só para ver o que eles falavam. Está falando de sobrenatural. Aí tinha 2 sujeitos que eram caçadores de demônio. E esse sujeito, eles matava a pessoa e o demônio também, usando armas humanas mesmo, pistola, rifle. Aí só o sujeito, além de matar achando que está matando o demônio, estava matando a pessoa também e estava usando armas. Muitas vezes a gente está agindo igual esse sujeito aí. A gente está atirando no demônio e está matando a pessoa também. Não é assim? A gente achando que está matando o demônio, está matando a pessoa também. A gente tem que fazer essa distinção. Na verdade, as pessoas são vítimas de Satanás. E a gente não está lutando contra elas. Muitas vezes a gente vai sofrer demais, porque a gente vê que a gente vai ser combatido veementemente, mas por trás disso, sabe quem é que está? Os demônios, Satanás, por trás das pessoas. E a gente tem que resistir usando as armas que Deus nos deu, espirituais, e não armas humanas. Aí então a gente está no trabalho, algum chefe que está lá endemoniado, sei lá, e chega e faz um monte de coisa e a gente age como? De forma carnal. Da mesma forma, e a gente está combatendo de forma carnal. Ou seja, existem grandezas que têm que ser respeitadas, espiritual com espiritual, carnal com carnal. É isso que a gente muitas vezes se engana na nossa milícia, na nossa luta, na nossa guerra, a gente combater as coisas espirituais, do mundo espiritual. E quando fala região celestial, é aqui o mundo, aqui a nossa região. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa nossa guerra. Muito cuidado com as ideologias cristãs erradas. Muito cuidado com as teologias erradas, nesse sentido, para que a gente não se deixar levar por elas. E a gente acaba aqui perdendo pessoas para o reino de Deus. Muitas vezes a gente combate uma certa classe de pessoas, eu não vou citar nomes aqui, certa classe de pessoas, e a gente vê que essas pessoas são as maiores vítimas de Satanás. Aí sabe o que acontece? A gente vai nas igrejas e não vê um convertido. A gente entra na igreja e diz, quantos aqui tem convertido daquele grupo lá? Assim, nenhum. Por quê? A gente está botando eles no inferno 2 vezes. Ou seja, em vez de trazer para o céu, a gente está levando para o inferno. Porque eu acesso o Facebook aí, o quanto de coisa tem, combatendo um, combatendo o outro, os cristãos fazendo aquela guerrinha. Estou falando de político, estou falando dos homossexuais, estou falando de tudo quanto é coisa. Já que você mencionou isso aí, você vê essa questão do Feliciano aí, é o que se vê no Facebook. O que a gente vê nisso aí, os homossexuais detonando o Feliciano e um grupo de cristãos defendendo o Feliciano, e um é do diabo, o outro disse, não, é do capeta, aí está contra os direitos humanos, e os direitos humanos têm que ser de Deus. Meu Deus do céu, como é que está a cabeça dos crentes nisso daí, hein? Meus irmãos, a gente tem que ter cuidado nisso daí. A gente tem que ter muito cuidado. Ah, mas a gente vai... Se eu não me manifestar, o silêncio dos homens de Deus é algo ruim para o cristianismo. Aí citam muitas coisas, por exemplo, a Alemanha, os cristãos ficaram em silêncio, e lá o Hitler dominou. Aí tem umas ideologias que falam sobre, para defender que cristão tem que combater mesmo com certas armas,
carnais. Aí vira um Oriente Médio. A gente tem que ter cuidado com isso daí. Então, se a gente for conversar com muitas pessoas, a gente vai ver teses que defendem isso e amparo bíblico de uma forma. No Velho Testamento, Israel brigava, matava, e aí nós esquecemos a graça de Jesus. Nós esquecemos a graça, o poder do Senhor Jesus Cristo na graça. A gente se reporta ao Velho Testamento. Você vê que muita fundamentação dessas coisas só se busca no Velho Testamento, hein? Não se busca em Jesus. Por quê? Muitas coisas existem por trás disso. O pastor citou aqui a política. Muitas vezes político usa dessas ideologias para se manter no poder. Muitos crentes, é isso mesmo, e fazem seus discursos inflamados em função disso daí, para se eleger, para se manter no poder. E muitos cristãos vão como boiada, se deixando levar por essas questões. Irmão, mas aí nós aqui só preparamos aqui para falar das armas espirituais, né? Paulo faz comparação dos recursos espirituais que Deus coloca à nossa disposição com a armadura do soldado romano, demonstrando efetivamente que estamos em guerra. Então, Paulo pegou a comparação do soldado romano, que ele conhecia, para falar das armas espirituais. Então, pegou a vestimenta do soldado, seus equipamentos, dizendo que eu vou pegar e fazer uma comparação aqui para que os irmãos da igreja de Éfeso entendam bem como é que é a luta. Ou seja, pegou exemplos do mundo para ilustrar exemplos espirituais, que isso é comum no discurso de Paulo, para fazer isso. Então, ele compara, por exemplo, a verdade e a justiça com o cinto do soldado e com a couraça. Bem, o cinto que o soldado usava, ele usava para segurar todas aquelas, o cinto de couro, todas aquelas armaduras, ele usava um cinto. Uma couraça era uma espécie de revestimento do tórax, que o soldado usava para que, se houvesse alguma arma que tentasse penetrar ali, aquilo seria uma proteção. Aquela couraça ali era uma proteção. Então ele compara isso como verdade e justiça. Verdade e justiça são dois conceitos, duas armas, que muitas vezes falta a nós cristãos. A verdade e a justiça. Hoje o cristianismo é muito questionado pelo exemplo que nós damos no nosso cotidiano. Então isso vai demonstrar se nós fomos convertidos ou não convertidos. A nossa justiça também vai demonstrar se fomos convertidos ou não convertidos. Agora aqui um alerta, irmãos. A verdade e a justiça são aquelas adquiridas por Jesus Cristo. Não a nossa verdade e a nossa justiça. Porque a nossa verdade e a nossa justiça é como o trapo de imundície. A Bíblia Sagrada, entendeu? Os nossos valores muitas vezes não tem para Deus. E se a gente achar que é muito verdadeiro e muito justo, a gente tem que ler o livro de Jó. Não? Que o Jó era tido como homem justo, verdadeiro e tudo mais, e sofreu o que sofreu, e lá na frente ele disse que não conhecia Deus direito. Não é verdade, irmão? Então, muitas vezes assim, não, eu estou correto, eu sou certo, e aí num embate, numa situação, até mesmo dentro da comunidade cristã, eu não abro mão da minha verdade. Não abro mão da minha justiça. Só que a minha verdade, a minha justiça mata os outros. E não dá vida para ninguém. Agora, a verdade e a justiça de Jesus, ela é misericordiosa, perdoa, faz maravilhas na vida do outro. É essa verdade que é a arma que Paulo está falando. Essa verdade e essa justiça, irmãos. Essa verdade, essa justiça que traz a misericórdia. Essa verdade e a justiça que transforma o caráter, o nosso caráter e a nossa integridade.
É isso que transforma a vida do cristão. Muitas vezes, o que acontece é que nós viramos mais religiosos do que cristãos. E nós não refletimos esse caráter de Jesus. Porque a gente aprende a ser legalista. O que tem de crente legalista nas igrejas? Fundamentalista? É um absurdo. O que existe de cristãos legalistas, fundamentalistas, amparado em certas verdades e certas justiças. E a gente tem que ter muito cuidado em não seguir esse padrão, mas seguir o padrão de Jesus, na verdade e na justiça. Nessas duas armas, que vai servir, irmãos, para a sua vida. Você vai ver que vai ser uma bênção se seguir esse padrão de Jesus, de verdade e de justiça. A outra arma que Paulo se refere é preparação do evangelho da paz. Essa arma aqui, de preparação para o evangelho da paz, que era tida como o calçado, é que nós estamos avançando e nós também temos que ter firmeza. Porque o calçado do soldado romano, ele tinha cravo. Então, quando o inimigo vinha para a batalha, ele firmava o pé. E quando a luta era no corpo a corpo, ele conseguia se sustentar, até mesmo em terreno íngreme, em terreno arenoso. Então, por causa dos cravos, ele se mantinha fixo na batalha. Então, essa arma ela é a arma poderosa. A gente vê em Mateus, no finalzinho, que Jesus ele age realmente como um general. Quando ele fala aos seus discípulos, ele dá uma ordem. Quando ele fala assim, ide por todo mundo, isso é imperativo. Este verbo está no imperativo, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele está dando uma ordem para todos nós, para pregar, ide por todo mundo, fazeis discípulos de todas as nações. Então esta é a missão da igreja, levar o evangelho para toda criatura. Então, sendo assim, lógico que a gente está entrando no reino do inimigo, ele vai querer nos atacar. Só que a gente tem que fincar os pés ali e não arredar e as coisas vão indo. E eu vejo, se a gente lê as cartas paulinas, por exemplo, as viagens missionárias de Paulo, teve momento que teve lugar que Paulo não pregou, porque o Satanás realmente foi, vamos dizer assim, combateu ali, e ele viu que Satanás estava forte ali naquele momento da batalha, mas ele não desistiu, continuou pregando o evangelho. E Satanás usava pessoas para combatê-lo, principalmente os judaizantes, principalmente os judeus. Então, mas Paulo, ele não desistiu. Tanto é que Paulo, no finalzinho da sua carreira, o que é que ele diz? Combati o bom combate. Ou seja, essa linguagem de combater o combate é a linguagem de guerra. Combati o bom combate, guardei a fé, né? Esse é que ele fez. Combateu o bom combate, ele não desistiu e foi adiante. É isso que a gente tem, que não podemos desistir pelo meio do caminho. Ele aconselha a Timóteo a também não desistir, como um soldado que foi arregimentado para a guerra. Vocês querem ler esse texto de Timóteo aí? É, 2 Timóteo 2, 3 e 4. Diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Essa é a nossa função enquanto soldados de Cristo. Satisfazer o Senhor que nos arregimentou. Então, irmãos, a outra arma, que é o escudo, a fé como escudo, o escudo que fornece proteção ao crente contra os dardos inflamados do maligno. Esses dardos inflamados incluem tentações, acusações, perseguições, calúnia, heresias. Irmãos, eu gosto muito do texto, da versão bíblica que fala assim:
sobretudo, tomai o escudo da fé. Por que ele fala sobretudo o texto, na outra versão? Não sei se algum irmão tem essa versão aí. Fala exatamente, sobretudo o escudo da fé. É porque o escudo, na verdade, não era aquele escudozinho redondo do Capitão América, não. Aquele pequenininho, não. Na verdade, é um escudo que é mais ou menos desse tamanho assim, passava do ser humano e protegia ele todinho. E era sobre todas as coisas mesmo, estava ali o escudo da fé. Era esse escudo que o romano usava. Ou seja, era algo que protegia mesmo. E se viesse por alto o dardo, que era lançado, a flecha que era lançada, o sujeito colocava, o soldado, o escudo protegendo inclusive a cabeça. Tinha técnicas de guerra que eles utilizavam e não pegava nada, de dardo nenhum do maligno. Então o escudo da fé é realmente uma das armas mais importantes que o Senhor colocou à nossa disposição. Por quê, irmãos? Olha só, a gente começou pela fé, né? Quando a gente se converteu lá no início, começou pela fé. Mas a gente também tem que terminar com ela. Guardar a fé, como o apóstolo Paulo falou, né? E muitas vezes a gente só começa pela fé e esquece a fé. Paulo, certa vez, censura os Gálatas, porque eles deixaram de praticar a fé e viraram legalistas. E daqui a pouco estava cometendo um monte de coisas erradas. Se a gente vê, aí estavam fazendo um monte de obras da carne. Capítulo 5 de Gálatas, né? E aí Paulo faz uma diferença lá de obras da carne e não em Gálatas 5. E aí, exatamente porque eles deixaram a fé. Jamais podemos deixar a fé. A fé tem que estar sempre conosco. Olha só, esses dados do maligno ocorrem muitas vezes é o seguinte: o cristão dá um pequeno vacilo e Satanás aproveita e vem de sola em cima dele. Irmãos, se a gente cometer um pequeno vacilo, nós temos o advogado, Jesus, que nós vamos continuar exercendo a fé para o Senhor perdoar os nossos pecados. Então, dizer assim, já estou perdido mesmo, né? Eu estou perdido mesmo, vou para o mundo, eu cometi essa falha, esse erro, e eu vou para o mundo. É isso que o diabo quer, que a gente desista da caminhada. O Senhor sabia que a gente não era perfeito, sabia que nós seres humanos em algum momento poderia vacilar, mas existe o instituto do perdão, existe o instituto da fé, que foi colocado à nossa disposição pelo Senhor. Então a gente não pode abrir mão jamais desses recursos que o Senhor colocou à nossa disposição. Olha, eu vou falar uma coisa para os irmãos. O termo Satanás quer dizer, sabe o quê? Acusador. Ele está o tempo todo nos acusando perante Deus, dizendo, mas a gente também está do lado de Deus, diz assim, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. E continua purificando mesmo, irmão. Jesus fez um único sacrifício o resto da vida. Mas esse sacrifício ele vai valer até o resto das nossas vidas. O sacrifício de Jesus purificando os nossos pecados. Por isso que a gente tem que exercer a fé. E olha, uma forma de exercer a fé, irmãos, é pela palavra de Deus. A Bíblia já diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então vamos ler a palavra de Deus, vamos praticar a palavra de Deus, vamos reivindicar na palavra de Deus as coisas, as promessas, os dons espirituais, também as coisas materiais. Vamos na palavra de Deus, sempre tendo cuidado com as falsas heresias. A outra arma é a salvação. E diz assim, a salvação é comparada com o capacete. A mente do crente é o maior campo de batalha da guerra espiritual. O capacete se refere à segurança pela nossa união que temos em Cristo. Imagina, irmãos. Vem essa questão da fé que eu falei aqui. Muitas vezes cometemos algum erro. E aí a gente diz assim, perdi a salvação.
Aí o diabo perdeu mesmo. Perdeu. Aí, irmão, você perdeu a salvação, você está fora. Chama outro aí. Ah, se nossa salvação fosse tão barata assim, irmãos. Não é não. O sangue de Jesus foi muito precioso. A gente não perde a salvação por essas coisas, não. Então a gente tem que proteger a nossa cabeça, a nossa mente, e reafirmar que nós somos salvos sim, em Jesus de Nazaré. Mas porque quem salvou não fui eu que me salvei, foi o sangue de Jesus na cruz. Foi Jesus que comprou com alto preço, a palavra de Deus já diz, né? Foi alto preço, não foi preço pequeno não, foi alto, a sua vida na cruz do Calvário. Então, quando vier Satanás na sua mente, e dizendo assim, você não é salvo, você repreende, irmão. Porque você é salvo sim, porque salvação foi dada por Jesus. Por Jesus. Com mais gente salva do que a gente imagina, viu? É porque a gente começa a julgar os outros, dizer que esse aí não é salvo, esse não vai não, esse vai, esse não vai não. Mas eu creio que a gente vai se surpreender com muita gente salva. Porque ó, a profecia de Joel, que foi cumprida em Atos, diz assim, olha, e chegará um dia que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, olha só, irmãos, salvação é de graça, basta invocar o nome do Senhor. Só que Jesus quer tirar umas tranqueiras da gente, né? Tirar um monte de coisa errada que a gente tem, para evoluir no reino, né? Mas que tem muita gente salva, tem. A gente tem que ter que crer nisso, porque é pela fé e pelo sacrifício de Jesus, não pelos meus méritos. Os meus méritos não convencem a Deus, mas sim o sacrifício de Jesus na cruz. E por isso a gente tem que avançar, proteger a nossa mente. Satanás tenta o tempo todo nos tirar do caminho. É Pedro que fala que ele anda ao nosso derredor como um leão bramando. Então, querendo nos tirar do caminho. Agora tem tanto crente doente, que precisa de libertação, que o tempo todo está procurando, porque houve tanta coisa errada, que perde a salvação no espirro. Na hora que dá um espirro errado, perde a salvação. E aí muita coisa, o crente psicologicamente anda abalado, muito crente abalado psicologicamente, se questionando se é salvo, se não é. Ai meu Deus do céu, será que eu vou para o céu? E não vai, aí daqui a pouco começa a entrar em outros caminhos, diz que foi blasfemou contra o Espírito Santo, e entra uma mistura de teologia errada na cabeça do sujeito, e um monte de devorador na cabeça dele. Meu Deus do céu, tanto devorador em cima do sujeito. Ai meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Tem tanta coisa em cima de mim aqui. Os crentes doentes, muito crente doente na comunidade, por teologias erradas, perdendo a salvação por qualquer coisa. A gente tem que tomar cuidado disso e ensinar os irmãos a não se deixar levar por isso. A palavra de Deus, que foi simbolizada pela espada, é usada para repelir os demônios quando somos atacados. Jesus usou a palavra para repelir Satanás, que o atacava após o jejum. Vocês lembram Mateus 4? Vamos abrir em Mateus 4? A partir do verso 3, vou ler aqui para os irmãos. Então o tentador, aproximando-se, lhes disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha Jesus usando a palavra. Só que, irmãos, que essa palavra aqui, no original, que quer dizer rema, diferente de logos, que logos é a palavra de Deus num contexto geral, mas essa palavra rema é uma palavra vivida, uma palavra praticada, verbalizada ali no ato. Essa é a palavra aqui, e essa é a palavra que Jesus usa. A palavra aqui também pode ser até o testemunho de vida cristão, que o próprio Paulo fala que a vida dele era um livro aberto, escrito, que todo mundo tinha que ler, e via-se, na verdade, a ação de Deus, da palavra de Deus na pessoa dele, através do testemunho.
Isso é a palavra de Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos Apocalipse, só para a gente ter uma ideia. Apocalipse 12, versículo 10. A partir do verso 10, diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Vocês entenderam aí? Isso aqui, o que venceu, qual foi a arma utilizada, a palavra aqui, o testemunho. Isso aqui é lá no final, isso aqui vamos ser nós lá. E diz que Satanás está dia e de noite acusando, né? E é lá no final. Então, esse testemunho aqui é o testemunho da palavra, que está no nosso coração. Que as pessoas veem e dizem assim: ele é cristão. Que viram lá na igreja de Antioquia, que foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, foi na igreja de Antioquia, né? E eles eram chamados de outros nomes, mas pelo testemunho que davam, foram chamados de cristãos. Pelo testemunho da palavra. Irmãos, o último versículo do texto que eu li fala também da oração. A oração em si, Paulo não colocou como uma armadura em si, mas a oração, ela permeia toda a batalha, todas as armas. A oração, ela está em todas as armas em si. O texto diz assim, deixa eu voltar para ele aqui, que fala sobre a oração. Diz assim: com toda oração e súplica, o verso 18, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica com todos os santos. Olha só, esses dois conceitos, orar e vigiar, estão presentes em todo momento, inclusive no discurso de Jesus. Quem não lembra lá depois da oração com os dois discípulos, que Jesus falou assim: orai e vigiai. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, aqui também serve para esse conceito, serve para aqui essa questão da oração e da vigilância. Porque, se a gente não orar, a gente vai virar mais carnal. Se a gente virar carnal, a gente vai combater com a carne, e não com as armas espirituais. Então, irmãos, diante disso, nós aprendemos ou não quais armas usar? Então vamos usar a armadura espiritual que o Senhor nos deu e a força do seu poder, porque é com elas que vamos vencer o reino do inimigo, e não com as armas carnais. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos ensine sempre. Amém. Vamos nos colocar de pé. Quando Davi chegou diante de Golias, ele olhou para o gigante e disse assim: você vem contra mim com espada, com escudo, com a lança, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. E ele continua dizendo: todos verão a salvação do nosso Deus, porque ele não luta com espada, com escudo, porque do Senhor é a guerra. Você está lutando para tentar resolver seus problemas, querido.
Você está se esforçando com armas carnais, se esforçando para vencer. O diabo está te acusando o tempo todo, e você se esforçando para vencer, se esforçando e tentando de todos os jeitos. Parece que a coisa está só piorando. Você sabe o que Deus quer confirmar no nosso coração essa noite? Deixa o Senhor operar, porque do Senhor é a guerra. Largue as armas, querido, largue as suas armas. Deixa as suas armas carnais cair, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, porque do Senhor é a guerra. E Ele vai batalhar por você. Curva a sua cabeça. Oh, Espírito Santo. Pai, nós sabemos que o diabo é muito astuto, e a gente tem tentado se defender de todas as formas, com estruturas humanas. Pai, a gente tem tentado agir de determinadas formas, ouvindo conselhos, fazendo coisas humanas, usando estratégias humanas. Às vezes a gente está todo armado com armas humanas. Pai, mas nós queremos deixar essas armas caírem nessa noite. Pai, e declarar que é o Senhor que vai à frente nessa batalha. Que nós não conseguimos por nós mesmos, mas o Teu sangue precioso que foi derramado na cruz é mais do que suficiente para nos fazer vencedores. Nós não precisamos de estratégias humanas. Pai, derrama sobre nós a certeza da vitória nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós nos opomos contra as forças das trevas que estão tentando nos derrubar. Pai, nós queremos colocar de lado as estratégias humanas e colocar o nome de Jesus. Em nome de Jesus nós nos opomos. Pai, o diabo não tem o poder de nos derrubar. O sangue já foi derramado, o sacrifício é perfeito, o sacrifício é completo. Nós não precisamos, Pai, ajudar o Senhor em determinadas coisas. Pai, do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós nos opomos contra as forças das trevas nessa noite. Pai, se nós temos recuado, se nós estamos caídos, feridos, Pai, que nós sejamos levantados nessa noite em nome de Jesus. Pai, se nós estamos prostrados, abatidos, feridos, levante-se nessa noite em nome de Jesus. Pai, nós não aceitamos ficar derrotados e feridos. Pai, que haja uma unção de se levantar aqui nessa noite. Não porque nós somos fortes e capazes, mas porque do Senhor é a guerra. Nos levanta aqueles que estão caídos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O diabo é forte, sim, meu querido. Mas em Apocalipse a Bíblia fala que o Senhor vai enviar um anjo. Ele não vai vir nem pessoalmente. Ele vai enviar um anjo, e esse anjo vai amarrar a besta. Um anjo. O diabo é forte, mas a marca que Jesus fez aí no seu coração é muito mais poderosa. Levante-se. Não deixe o diabo pisar em cima de você. Pise em cima do diabo. Você tem unção de Deus, e você tem a marca do Cordeiro no seu coração. Amém, queridos? Levante-se.